Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo que está chegando aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia. Hoje é quarta-feira, dia de Nosso Jardim aqui no nosso programa. Desta vez, nós teremos técnicas de plantio para aumentar aí a longevidade das suas plantas, como mantê-las mais saudáveis, com boa floração, boas folhagens. Tem todos os segredos e dicas aqui para você hoje. Além disso, nós teremos um bate-papo super importante sobre os direitos da pessoa com TEA, o transtorno do espectro autista. E você sente aquele soninho depois do almoço? Você sabe por que isso acontece? Nós vamos descobrir juntos já aqui no nosso programa. E você, claro, já pode participar com as suas perguntas, os seus relatos sobre os temas do dia. Você pode mandar sua mensagem lá no nosso WhatsApp. Olha o número aparecendo aí para você na tela. DDD 11 3337 5886. 3337 5886. Esse é o número do nosso WhatsApp para que você participe do nosso programa. Eu sempre lembro que você também pode acompanhar os nossos conteúdos ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Como toda quarta, começamos com Nosso Jardim. Roda a vinheta. Bora aprender técnicas de plantio com Gustavo Lopes, que é especialista em jardim. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo ao nosso programa. Muito aqui atrás, para eu te cumprimentar direitinho, aqui tá cheio de coisa já. Bastante coisa, hoje a gente vai aprontar bastante aqui. Prazer te conhecer, viu? Tá joia. Em primeiro lugar, é um prazer imenso fazer a presença aqui no programa. Estou muito feliz mesmo em poder compartilhar que hoje a gente sabe que as plantas, elas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso trabalho. É então, isso. Estou muito feliz. É o que traz mais vida, o que traz mais saúde mesmo, né? Para o nosso dia a dia. E você trouxe plantas lindíssimas aqui ao nosso programa hoje, né? Já te parabenizei por isso. Porque olha como o nosso programa tá colorido, gente. Lindo, bonito, né? Gostou? E eu falei para ele, tem umas espécies aqui que eu nunca vi. Sim, tem coisa nova por aqui, não tem? Tem. A gente trouxe, eu preparei com muito cuidado, com muito carinho, algumas espécies que a gente pode, até mesmo essa daqui que a gente vai fazer o plantio é uma espécie um pouco diferente, né? A gente conhece a tradicional, só que a gente trouxe essa diferente que ela tem uma beleza diferenciada. E eu vim compartilhar com vocês. É isso, essas daqui também eu achei super diferentes, né? Com uma folhagem colorida. A coloração dela chama muita atenção. E a gente sabe que é uma planta que agora, nessa época do ano, ela se sobressai, ela aparece muito mais devido a essa coloração. Olha, né? São lindas, viu? Se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre cada uma delas. Perfeito. Só que a ideia hoje é justamente falar do plantio. Mas antes, quero entender seu slogan. Sim. Gente, ó, Gustavo, ele tem mais de 300 mil seguidores no Instagram. Sim. E lá tá escrito assim na sua apresentação: há mais de 13 anos realizando sonhos. O que significa isso, Gustavo? Realizando sonhos nada mais do que estar presente na vida do meu cliente, estar presente na vida daquela pessoa que se dedica ou que tem aquele espacinho que quer deixar o seu espaço bonito, agradável. Então a gente vai lá e deixa esse espaço bonito através de vaso, através dos cuidados com folhagem, com plantio. Todos os cuidados, né, que eu gosto de dizer, todos os cuidados a gente se preocupa nos mínimos detalhes. É isso, você é de Limeira, interior de São Paulo. Exatamente. E aí a minha pergunta é a seguinte, a gente só consegue essas flores lindas, maravilhosas, num lugar como Limeira, que é um lugar que é reconhecido pelos gardens, né? Exato. Ou aqui na capital e em outras cidades brasileiras a gente consegue chegar nesses resultados? Encontra sim. Eu comentei que Limeira a gente tem uma variedade muito grande, tem muito garden bom lá, muitos produtores, né? Então, para nós, acaba sendo mais fácil a gente encontrar uma qualidade dessa para a gente trazer para os nossos clientes. Mas hoje o Gustavo vai nos ensinar a manter a longevidade, deixar mais saudável, né, as nossas plantas. Exatamente, vamos lá. E a gente vai começar, gente, para dar tempo do Gustavo ensinar tudo, com a lista de materiais na tela, por favor.
Olha lá a lista de materiais, gente. Vamos usar uma furadeira e uma parafusadeira. Eu achei esquisito isso, mas o Gustavo ele vai trazer aqui a função de tudo isso. A broca escalonada, vaso de polietileno, manta compacta, argila expandida, substrato para plantio, adubo orgânico, a planta, que no caso hoje é a Zamioculca Black, é assim que fala, Exatamente. né? E o acabamento em casca polida. Bora começar então. Primeiro passo. Primeiro passo é a gente identificar quando que eu vou fazer o plantio, num vaso ou cachepô. Tá. Ou melhor, o que seria um vaso e o que seria um cachepô. O cachepô é quando você tem um arranjo que você vai colocar dentro, é uma peça decorativa, né? Então, essa peça decorativa, você vai fazer a substituição da planta somente trocando os potes. Olha só, ele não é plantado aqui, tá vendo? Ele não é plantado dentro do cachepô, ele só serve como uma decoração. Sim. Agora, o vaso, obrigatoriamente, ele tem que ter furos de drenagem, tá? Então, o que espantou, a gente vai trazer agora como que a gente vai fazer esse furo de drenagem, porque é muito importante. Se você não fizer o furo, infelizmente, a sua planta pode ficar com as raízes comprometidas pelo excesso de água, tá? Então a gente vai começar por aqui, ó. Porque aí, no caso, esse seria um cachepô, é isso? Mas aí você vai furar. É o vaso. É o vaso mesmo. Alguns vasos, Já como vem esse aqui é de furados. polietileno, alguns já vêm, por exemplo, os de barro, né? Os vasos Tá. cerâmicos, naturalmente Aí eles já vêm né? furados. Agora, os vasos de polietileno, provavelmente a maioria, vamos falar assim, ele não vem com furo, tá? Então eu costumo sempre fazer o furo em todos os vasos, eu sempre olho antes de fazer o plantio. Gente, vamos olhar embaixo do vaso se ele já tem o furinho dele ou não. Tem técnica. Tem técnica, vamos lá. Vou colocar luva, tá? Eu gosto de trabalhar com a luva e a gente vai começar a fazer o furo com a nossa furadeira e parafusadeira. Observa. A broca escalonada, que eu chamei bastante atenção, porque ela tem várias medidas, tá vendo? Então a gente consegue trabalhar com essa broca escalonada em várias medidas. Então o furo a gente vai fazer dessa forma, a gente vira o vaso de ponta cabeça, tá? Então eu vou fazer assim, ó. E a gente vem com dessa forma, ó. Então a gente faz. São quantos? Depende do tamanho do vaso e a planta que a gente vai colocar. Eu costumo fazer de 4 a 5 de um tamanho médio, para Tá. que não corra o risco. No próximo passo eu já vou mostrar para vocês qual é a técnica de não entupir essa drenagem aqui, tá? Então, opa, fazer mais um aqui também. Prontinho, ó. Aí nós temos 6 furos. Mostra Exatamente. para nossa câmera como é que Aqui, ó. ficou. 6 furos. Isso, olha lá. Aí, ó. 6 furos que nós fizemos, tá? Então, o próximo passo agora, a gente vai fazer algo que não vai permitir que vai entupir esses furos de drenagem. Senão não adianta nada eu fazer o furo, aí você vai colocar a terra pode travar esse furo e não drenar. Agora são várias camadas, né, que vamos colocar aí. Isso. E primeiro passo, eu faço o quê? Coloco simplesmente, isso aqui é uma manta compacta, tá? É um tecido onde ele é permeável, tá? É muito importante, ele vai passar essa umidade, a umidade. Então a gente coloca no fundo do vaso e agora a gente vem com argila expandida. E tem que ser nessa ordem, hein, gente? É, olha só, a argila expandida a gente vai colocar no fundo do vaso para que ela retenha a umidade, ao mesmo tempo ela drene, ela não permita que vá segurar muita água. E mais uma camada de manta para que a terra não se misture com a argila, tá? Então a gente vem com mais uma camada de manta. E agora a gente vem com o substrato. O segredo do substrato drenante, tá? Então a gente fala, dependendo do tipo de planta, para orquídeas, a gente tem um tipo de substrato diferente, porque a orquídea ela não pode reter essa umidade, senão ela apodrece as raízes. Tá. Outro ponto importante que a orquídea também, você pode ver que o vasinho da orquídea, se você observar, é sempre um vaso transparente, porque a orquídea precisa de claridade nas suas raízes. Sim. Tá? Então esse ponto é muito importante. Agora, essas plantas que a gente vai trabalhar aqui, a gente pode colocar num vaso, pode fechar tranquilamente, que não tem problema, tá? Para a maioria delas, é isso? Para a maioria pode delas, dar alguns é. exemplos? Como essa daqui, a gente
costuma trabalhar, aqui ela está no cachepô, tá? Então o vasinho sempre muito bem drenante, isso daqui é a calandiva, tá? Depois nós temos ali o rabo de macaco, que ele é uma suculenta, né? Um cacto, onde ele traz uma beleza diferenciada. Plantas que, se você deixar mais no sol, esse é um segredo do cacto rabo de macaco. Quanto mais tempo ela ficar no sol, mais terão seus pelinhos, né? Esses cabelinhos, eles ficarão mais agressivos, mais espetadinhos, tá? É uma planta bem diferente também, né? Isso, é. Se você deixa ele mais à meia sombra, ele já tem o cabelinho menos agressivo, tá? Isso daí é uma dica dela. Então a gente vai colocar agora a terra aqui. Vou fazer assim, ó, fica mais fácil, tá? Porque tem que colocar aí uma boa quantidade, né? E ao mesmo tempo, eu vou misturar um pouquinho também de perlita, que ela facilita a drenagem, não retém, tá? Essa umidade a gente mistura muito bem, dá uma olhadinha. A gente faz essa mistura entre o substrato e a perlita. Muito importante, a zamioculca, as suas raízes, eu vou abrir agora aqui, eu vou mostrar para vocês. As suas raízes, a gente gosta de mostrar assim, ó. E você falou, né, que a zamioculca essa é a black. A black, que eu já vou mostrar, exatamente. Aqui a gente também tem uma zamioculca. A tradicional, isso aqui. Então, as raízes dela, observa, ela tem formato de batata. E esse formato, essa anatomia da raiz da zamioculca, muito cuidado com drenagem. É isso mesmo, então ela precisa mais drenagem para não apodrecer suas raízes. Então, a gente fez o furo, a gente colocou um substrato muito drenante aqui e a gente misturou com perlita, tá? Sim. Agora, o que falta? Falta o adubo, e a gente trabalha com adubo orgânico. Por quê? As plantas, elas não somente bebem água, mas elas se alimentam também, né? E a gente consegue trazer esse nutriente, esse alimento para as plantas através do adubo. No momento do plantio, então, você já coloca aí o adubo e depois você recoloca adubo. Exatamente. De quanto em quanto tempo? Ó, esse adubo que eu trabalho, em média, de 30 a 60 dias. A cada 30 ou a cada 60 dias você pode fazer uma nutrição em vasos de plantas, tá? Então, dependendo do tamanho do vaso, você tem uma quantidade, 30 gramas, 50 gramas, depende, é um cachepô, você vai fazer no vasinho, pequena quantidade. Esse daqui ele é um adubo orgânico, então você não tem o perigo de queimar as suas plantas, tá? Você colocou aí uma boa quantidade, né? Uma mão todinha. É, exatamente, pouquinho, ainda a gente vai colocar um pouquinho na parte de cima, a gente vai completar com um pouquinho de substrato ainda, tá? Então vamos lá, porque a importância da alimentação das plantas, o que acontece muito é que a gente simplesmente coloca água nas plantas, né? Aí eu gosto de dar o exemplo sobre a importância de escolher o adubo correto. Esse adubo que eu trabalho, ele é orgânico e ele tem micro e macronutrientes. Aí muita gente me pergunta, mas qual que é essa diferença? Qual é a importância? Aí eu gosto de dar o exemplo como nós, seres humanos, né? A gente precisa se alimentar muito bem e se a gente comer só arroz e feijão, vou fazer uma pergunta para você. A gente não vai morrer, certo? Só arroz e feijão. Mas faltam nutrientes. Muitos. Que a gente simplesmente precisa repor. Super importantes para a nossa sobrevivência, todas as vitaminas, né? Isso. Um frango, ovo, alface, as proteínas, de uma maneira geral. Cada vegetal, cada fruta tem lá as suas propriedades, exatamente. né? Então a gente vai comer, vai consumir um pouquinho de cada para que a gente consiga o balanceamento, o equilíbrio de toda essa naturalidade. Sim. Agora a gente fala do adubo, como eu consigo? A gente conhece mais o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Sim. O NPK hoje para as plantas é o feijão com arroz. Porém, a gente precisa de micronutrientes, né? No qual seria o frango, no qual seria o nosso alface, seria, né, as proteínas, enfim. Então a gente consegue através dos micronutrientes. Então, esse adubo que eu trabalho contém micro e macronutrientes, que é muito importante para elas, tá? Já tem ambos, então. Exatamente. Então, você vai fazer essa nutrição das suas plantas sabendo que não é só completa. O arroz e feijão que ela vai consumir. É como se fosse a ração do cachorro e do gato, que vem ali completa. Tudo completinho, é isso. E até o formato dela, não sei se você reparou, mas o formato dela é parecido com uma raçãozinha de coelho. É verdade. Uma raçãozinha de coelho. Vamos completar agora aqui um pouquinho de substrato.
E vou falar também já um pouquinho... Vai colocar o substrato aí até o topo, praticamente. Isso, eu vou deixar um espacinho, como a gente vai fazer o acabamento em casca de pinos, essa aqui é uma casca polida, Sim. né? A gente vai deixar um espacinho para casca. E eu vou já pegar o exemplo dessa Zamioculca. Se você conseguir, se a câmera conseguir fechar aqui e observar, a folhagem dela, observa que ela tem, Zamioculca Black, Zamioculca Dark, também conhecida, ela nasce, olha só, a folhagem dela, ela nasce verde, né? Ela tem uma brotação nova verde. Porém, com o tempo, ela vai pigmentando, ela vai amadurecendo as folhas, com isso ela vai criando essa pigmentação escura. Por isso, ela dá-se o nome de Zamioculca Black, né? E ela tem uma beleza incrível. Muita gente, mas muita gente fala, tanto a tradicional quanto a Zamioculca Black. Gente, é planta de verdade, não é planta de plástico. Elas tá? brilham. Tem um brilho diferente que é o que dá mais alegria ao ambiente, que dá mais vida, né? Que deixa o ambiente realmente mais bonito. Então a gente gosta de trabalhar. Outro ponto importante da Zamioculca que eu gosto de sinalizar, não gosta de sol pleno, tá? Então a Zamioculca, por que ela não gosta, Gustavo? Porque ela vai perder esse brilho, tá? Eu tenho alguns relatos aí que eu ouço que, mas a minha eu deixo ela no sol. Ela fica no sol, ela fica bonita. Ela vai perder esse brilho, tá? Isso daí é fato. Ela pode resistir, ela pode sobreviver, mas o brilho dela ela vai perder. Tá? Ela vai ficando com uma coloração um pouquinho mais opaca, tá? Então agora a gente vai fazer... Última camada? Última camada, que vai ser o acabamento em casca polida. A gente coloca as cascas aqui na volta e ela ajuda também a reter um pouco essa umidade. Também outra dica para você, quando que eu sei se eu devo molhar as minhas plantas ou não? Quando? Tem o teste. Quando acontece essa regra? Então. É o teste do palitinho? Do palitinho, Aê! exatamente, você já sabe, né? O palitinho você vai colocar aqui na terra, se o palitinho sair limpo, precisa molhar, certo? Sim. Porque a terra está seca. Agora, se o palitinho sair sujo, a terra está úmida, não faça rega, tá? Mas normalmente tem um tempo, assim, um período? Depende muito do ambiente que a planta está. Eu vou dar um exemplo simples, ó. Por exemplo, a Zamioculca a gente pega esse vaso e deixa aqui num ambiente com ar-condicionado, num ambiente que tem uma ventilação. Também são duas situações que tem que andarem juntas, ó. Toda a planta para o ambiente interno, claridade e ventilação. Se um dos dois não estiverem casados, se um dos dois não estiverem Se não presentes, tiver ali um dos dois? Isso, o que vai acontecer? A planta não vai desenvolver. Ou de algum momento ela vai apresentar alguma falha no seu desenvolvimento. Então, claridade e ventilação é o ponto importante. E a Zamioculca a gente sabe que ela precisa. Então, você vai deixar ela aqui, um ambiente, um estúdio, uma vez por semana. Agora, se ela fica numa garagem, por exemplo, onde tem um calor mais intenso, o calor do dia a dia, onde tem uma movimentação, uma ventilação maior, umas 2 vezes por semana, tranquilo, ela resiste. E aqui eu trouxe, ó, 2 formas, ó. A primeira delas é através do regador. Todo plantio que a gente faz, tá? Todo plantio, a gente precisa fazer a rega logo após. Imediatamente. Tá? Imediatamente, porque a terra que você viu, eu trouxe ela aqui no saquinho. Sim, então ela sequinha. vem na embalagem seca. Né? Então a gente vai fazer a rega dela, a gente vai fazer e ao mesmo tempo a gente entende a necessidade do quê? Das folhas. As folhas também precisam ser umedecidas. Então através de um pulverizador simples mesmo, ó, você vem, faz a rega, faz essa, eu falo assim, esse chuveirinho, esse banho aqui nela, porque ela agradece demais. A chuvinha. Então, colocar na chuva, é legal, é bacana? Perfeito, perfeito, porque a chuva ela contém nutrientes também, tá? E o nitrogênio é um deles, né? Que ajuda a desenvolver o verde dessa folhagem linda também, tá bom? Então, esse daqui é o primeiro passo, né? Que a gente fala sobre essa técnica de plantio. Colocou ela no ambiente certo agora, você pode deixar ela no cantinho, bastante claridade e ventilação, não faltando água dentro dessas condições, de 1, 2 vezes por semana. Tem plantas que necessitam de mais água também, tá? Mas aí varia conforme a localização do vaso. E um quanto de água? Tem aí um regador bem pequenininho. Isso, Aqui assim, ó, eu costumo dizer da seguinte forma, eu faço assim, quando eu falo para os meus clientes, ó, você vai fazer a primeira rega. A primeira rega você pode colocar 1 litro d'água, certo? Vazou embaixo, 1 litro d'água. Na próxima, você vai colocar 700 ml. Vazou embaixo,
Na próxima, você vai colocar 600 ml, até chegar naquela normalidade. Colocou água, não vazou. Perfeito, é o ideal para ela. Não é para esperar vazar, então? Não, eu gosto de fazer, porque assim, você já fez um teste antes, né? Se você manter as folhas dessa forma hidratadas e se você fizer a quantidade de rega, né? As regas constantes, porém dessa forma o dreno estiver funcionando tudo certinho, não tem a necessidade. Agora, se você colocar 300 ml e você vê que a planta ela tá mais caidinha, ela tá mais debilitada, aí eu peço para você regar um pouquinho mais. Porém, é a própria planta que vai absorver tudo aquilo que ela precisa. É isso. E as certo? folhas falam, né? Exatamente. Quais são as dicas que você tem para dar para a gente, Gustavo? Da gente observar realmente essas folhas e entender se está tudo bem com essa planta ou não. E o que significa cada coisa? É assim, ó, a folha dela, ela normalmente é para ela ficar nesse aspecto aqui. Ela tem essa... Bem brilhosa. Isso, esse brilho bem bonito, essa postura, né? O tronco dela, o caule dela, você pode ver, ele é rígido para cima e ele é um tronco liso, observa. A partir do momento que a planta ela entra em estresse hídrico, com falta de água, de 10 dias, 15 dias, 20 dias sem nada de água, você observa que a folhagem dela começa a ficar triste. Né? A folhagem e o tronco dela começa a ficar enrugado. Esse é um sintoma que ela vai pedir, por favor, eu preciso de água. Né? Então ela vai ficar com me ajuda, tô morrendo de sede. Aqui você pode ver que todas elas, né, desde as hastes mais novas até essas maiores aqui, elas estão bem hidratadas, elas estão lisinhas, bem bonitinhas. E isso aqui é o que ela precisa se manter. Há algum sinal de que precisa do adubo antes do tempo? Não, mantendo dessa forma, né, de 30 a 60 dias, perfeito. Não existe uma necessidade a mais. E você observa, né, algumas plantas, por exemplo, que elas têm essa característica de florescer. Se elas não florescerem, alguma coisa de errado tem. Então, eu costumo sempre dizer, é um tripé. Você vai observar a quantidade de água, você vai observar se existe alguma praga, algum fungo, né? Água, fungo e ambiente. Então, às vezes, uma planta de sol, ela precisa... uma planta com flores, ela precisa mais de sol. Se ela estiver num ambiente quietinha, naquela sala escura, ela não vai florescer. Então, assim, é o tripé. A gente tem sempre que observar esses 3 pontos importantes. Então, ela também vai deixar ali um alerta de que não está bem naquele lugar onde foi colocada. Dela. Sim. É o que a gente comentou agora. As plantas falam, né? É isso aí. Falam. E a gente tem que ter esse olhar clínico, esse olhar técnico, para quando a gente chegar na planta, a gente entende que aquela planta, por essa planta aqui, o normal dela é florescer, é uma folhagem verde, o desenho das folhas. Se você vê alguma coisinha diferente, você já acende a luz amarela. A partir daí, com o conhecimento, a gente vai buscar alguma saída, alguma solução para ela. Melhores plantas para cada ambiente? Então vamos lá, ó. Eu gosto muito de trabalhar com a Zamioculca para ambiente interno, mas temos várias. Temos a ráfia, temos a Ficus lirata, né, que hoje assim ela é uma queridinha, né? Ficus lirata, depois temos a Burgundi, temos uma família muito grande para ambiente interno, sim. Essas que estão aqui? Quase todas é para ambiente interno, tá? Temos algumas que elas precisam de sol, por exemplo, esse daqui é o pinheiro, né? A tuia limão. Depois você pode passar a mão nela assim que você vai sentir o aroma de limão. Fiquei curiosa. É muito gostoso porque ela exala um cheiro muito bom e fica aquele cheiro gostoso na mão. Né? Então essa daí ela precisa de sol. Toda a família de pinheiro, até legal que você tocou nesse ponto, porque nessa época do ano eu escuto muito, Gustavo, eu quero um pinheiro que dure. Mas eu quero um pinheiro que dure bastante, não só na época do Natal. Para fazer árvore de Natal? Sim, então. Mas assim, o que acontece com o pinheiro? Se você pegar o pinheiro, tirar ele do ambiente dele e colocar ele no cantinho da sua sala, na sombra ou no ar-condicionado, ele não vai vingar. Por quê? Ele é uma planta de sol pleno. Então ela vai durar apenas o Natal, aquele período do Natal. Após esse período, eu não vou molhar muito, senão vai molhar meu tapete, o meu chão, aqui as caixas, o enfeite de Natal. Então não vou molhar muito ele não. É outro fator também que você está favorecendo ele não desenvolver, ele não ficar bonito. Né? Então assim, todo pinheiro ele precisa de sol. Esse daí é o primeiro ponto importante. Você quer um então pinheiro vai bonito, bem ali na varanda. Na varanda do lado de fora, porém vai precisar de sol. Se não pegar só a claridade e a ventilação para ele, não funciona. Não vai resolver. Ele precisa de sol pleno. A família inteira, que é uma família muito grande, né? Os pinheiros,
tem as tuias, tem cipreste, e uma tem rega caijuca, maior também. E rega maior, ela aceita mais água, mais água. É isso aí, gente. Né? E essas outras? Essas outras também, é a mesma situação. Vamos lá. A gente fala do pinheiro, depois a gente fala da Verônica. Ela já gosta um pouquinho mais de sol, tá? Ela tem essas duas tonalidades, esse roxinho, depois ela é um pouquinho mais um rosinha, mais charmoso também. Linda, né? Fica perfeita quando você faz a gente fala um maciço, né? Que é uma composição com várias mudas, uma próxima da outra, num canteiro bem grande, com bastante sol. Ela gosta bastante também, tá? Depois a gente tem a peperômia rubro. Aqui nós temos bico de papagaio, que é a plantinha do Natal, a planta tão simpática, né? Que você gostou bastante. Sim. Temos a família da maranta, né? Maranta é uma família gigante, que são plantas que normalmente elas precisam de sombra total. Tá? Sombra total, claridade e ventilação. Temos a calateia, né? Que é a família da calateia, com exceto a maranta charuto, que hoje é uma queridinha do paisagismo. A maranta charuto, ela dá um preenchimento muito grande em paredes, em corredor, mas precisa de sol. Se não tiver sol, ela vai sentir. Mas também não é legal ficar trocando muito a posição dessa planta, né? Sim, sim. Ou ok para você? Não, então, normalmente, eu até gosto de falar sobre a questão, mas a planta tem uma face, ela tem um rosto, a planta. Sempre a planta ela vai buscar o quê? A claridade. Sim. Né? Então ela sempre vai buscar claridade. Se ela fica no cantinho da sala e a janela está no oposto, a tendência da planta é se curvar buscando as folhas, buscando a claridade. Então, logo no início, se você já percebeu alguma mudança dela, você pode fazer o quê? Olha só, é simples, ó. Você vai fazendo esse movimento para com que as folhas, aos poucos, uma única vez por semana, você pode movimentar o vaso. Não tem problema, porque ela vai se adaptando ao ambiente e ela nunca vai ficar voltada, focada 100% para um lado só. Tá. Né? Então, esse é um ponto legal. E você falou de pragas, né? Eu queria saber se você tem dicas de controle de pragas. Vamos lá. Controle de pragas existem duas formas, né? Os produtos naturais e depois tem os produtos químicos, né? Então, assim, normalmente, o que a gente fala? A gente vai avaliar qual é a situação da planta, né? Normalmente, uma planta que ela está mais debilitada, a gente gosta principalmente de fazer o controle preventivo, porque o preventivo, ele não vai trazer um prejuízo maior para a saúde da planta, né? E até mesmo para as raízes, que hoje a gente sabe que tem os fungos de raiz, que eles são muito comprometedores. É aquela praga que vem em silêncio. Mas como que eu vou descobrir? A planta fala, a planta demonstra alguma característica dela que ela está, podemos dizer assim, deixando a desejar. A gente vai observar por ela. Então a gente começa o olhar técnico, o olhar clínico. Você vai fazer uma vistoria na planta. De repente eu vou olhar, a hora que eu puxo um pouquinho a casca de lado, eu vejo que tem umas pintinhas brancas. A hora que eu vejo atrás das folhas, porque as pragas são terríveis, elas se escondem. Sim. Quando você vai fazer uma aplicação na parte superior, normalmente elas estão do lado de baixo, assim, escondidinhas, dando risadas se você não aplicar por baixo. Sim. Então, o ideal, faz a aplicação na parte de cima, né? Como eu fiz aqui, nessa parte de cima, e ao mesmo tempo você vem na parte de baixo também, faz toda essa aplicação por baixo, porque às vezes as pragas se escondem embaixo dela. Tem que aplicar tudinho. Tem que aplicar. Depende da gravidade, vamos falar. Por isso que eu gosto de falar sobre a questão da preventiva. Então, as manutenções preventivas, as aplicações preventivas, elas são mais eficazes, que você consegue manter esse desempenho das plantas sempre bonitas. Então, não tem nenhum sinal de praga, ainda assim você vai lá... A gente faz a aplicação e preventiva. Aplica. Sim, porque o corretivo... Em quanto tempo? 15 a 30 dias, vamos falar. A minha manutenção hoje, que eu tenho compromisso com os meus clientes, é a cada 30 dias. Tá. Eu estou na casa deles, fazendo a manutenção, cuidando do jardim, eu dou aquela olhada, aquele olhar técnico, né, o olhar clínico, eu já observo. Tem algumas plantas que parece que elas atraem um pouquinho mais de praga, às vezes elas não estão no ambiente certo, né? Foi feito um plantio já lá atrás, uma implantação, um paisagismo lá atrás, e às vezes ali, em algumas épocas do ano, muda o sol, né? Então, normalmente, ela acaba sentindo um pouquinho e ela acaba deixando a desejar. Ali a gente já dá uma atenção maior para esse cliente. Então, ali a gente faz aplicações a cada 30 dias. Dependendo da planta, a gente pode fazer a cada 60 dias. Mas sempre a gente está de olho, sempre a gente está lá sim.
para cuidar. A gente falou de praga, né? E eu vi um Sim. vídeo seu que você fala de controle de formigas em jardins. sim, Eu achei sim. interessante. Você pode trazer para a gente aqui no nosso programa também? Sim. A gente costuma falar que a formiga, ela acaba não tendo essa questão de simplesmente não conseguir ela desenvolver. Então você precisa interromper esse ciclo, né? Porque a formiga ela faz bem sim para a terra, né? Para o solo, mas dependendo desse controle que você fizer, ela acaba estragando as plantas também. É muito cuidado. E tem muito mais coisa lá no seu Insta, lá no seu TikTok. Tem muitos conteúdos lá e muitas dicas interessantes, viu, gente? Eu vou deixar aqui o Instagram do Gustavo Lopes, que é Limeira_GL_paisagismo. Limeira é o local onde ele mora, onde ele atua, né? E o TikTok também é @limeira.paisagismo, como tá aí na sua tela, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Amei te conhecer. Eu que Até agradeço. uma próxima oportunidade. Combinado. E eu vou deixar um espaço para você dar seu recado. Sim. Fique à vontade. Aproveitando esse espaço, hoje aqui, como ela comentou, mais de 300 mil seguidores, eu quero compartilhar com vocês, tá? Porque através de vocês, através do carinho que todos vocês, seguidores, através de todos vocês, o que vocês estão ali postando junto comigo, vocês estão compartilhando comigo, vocês estão curtindo esse conteúdo, tá? A gente consegue chegar nesse número que eu venho compartilhando tudo aquilo que vocês gostam, tá? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado, né, por esses 300 mil seguidores que nós batemos agora recente e agradeço mesmo de coração a todos vocês. É isso aí, Gustavo. Até a próxima. Agora nós vamos a um breve intervalo. Já voltamos. Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Agora é hora de falar sobre os direitos da pessoa com TEA, o transtorno de espectro autista. Aqui no nosso programa, quem está aqui para esclarecer todas as dúvidas é a doutora Maiara Quirino da Silva, que é advogada. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Um prazer estar aqui hoje. Eu sou advogada, trabalho no escritório Monteiro Luciana Advogada como coordenadora advogada, especialista em direito dos autistas deficientes. É um grande prazer estar aqui falando de um tema tão importante. Com certeza, né? As famílias ainda desconhecem os direitos dos autistas, né, muitas vezes? Sim, acontece muito de ter essa falta de conhecimento, né? E hoje em dia tem vários direitos, como, por exemplo, o diagnóstico precoce, direito a terapias multidisciplinares, que são importantes para as crianças, principalmente, né, para aproveitar a neuroplasticidade. E também referente a matrículas escolares, inclusão, acompanhantes especializados nas escolas. Hoje tem uma carteira, né? Sim, da pessoa a com TEA. TEA. Sim. É importante ter essa carteira? Como é que ela deve ser tirada? Não é importante ter essa carteira, por quê? Porque às vezes tem filas de prioridade e é importante ter esse reconhecimento para ter essa inclusão mesmo. Então é importante ter e andar com essa carteirinha. É isso aí. Você pode já falar um pouquinho da lei? Tem uma lei, né, que assegura os direitos? Isso, a Lei Beririce-Piano, né, que assegura os direitos, agora enquadra como uma deficiência. Mesmo o autismo em si, ele não é uma doença, tá? Ele não é uma doença, mas ele enquadra também agora com a Lei da Deficiência, o que veio trazendo vários direitos, né, como, por exemplo, a terapias, direito de inclusão em si, direito à matrícula escolar. Nas escolas, inclusive, né, como você falou agora, essas crianças, elas têm esse direito até a matrícula e tem também direito a ter um acompanhante dentro da escola. De quem que é essa obrigação, essa responsabilidade de colocar esse acompanhante? É da própria escola? Quando particular, como é que funciona? Quando é uma escola pública, como é que funciona? Nesse caso, é um direito da criança, um acompanhante especializado, né? Claro que precisa ter um laudo que prescreva a necessidade desse acompanhante e é uma obrigação da escola fornecer, independente se for uma escola pública ou particular. Não é a criança que ela deve se adaptar à escola, é a escola que deve se adaptar à criança. E quando isso não acontece?
Quando isso não acontece, acontece muito dos pais falarem de forma verbal. É importante que os pais solicitem uma negativa de forma escrita. E depois que tiver essa negativa, a gente pode ingressar com uma ação judicial para requerer esse direito de ser acompanhante especializado. Normalmente você atende casos de Sim. pessoas que não estão tendo seus direitos assegurados e eu queria saber quais são os principais problemas, né? A maioria dos casos diz respeito a quê? Nesse caso, a gente recebe muito casos de tratamento, né? Ah. Por exemplo, plano de saúde que não está cumprindo com o tratamento, não está cumprindo com as horas que são necessárias no laudo médico. Porque o que é importante é o laudo médico. E quem dá esse laudo é o médico que acompanha a criança. Então, não cabe ao plano de saúde falar se é necessário ou não essas terapias, essas horas. E acaba que, infelizmente, tem essa negativa. Às vezes também do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que deve também prestar essas negativas. Muitas famílias não sabem que o SUS ele deve prestar essas terapias às crianças, né, conforme a necessidade. E caso eles não tenham uma clínica credenciada boa, eles devem indicar uma particular e fazer esse pagamento de forma particular mesmo. Benefício do INSS, doutora? LOAS, é o BPC LOAS. Então, tem que seguir, claro, algumas regras, mas a criança, né, a pessoa que tem o espectro autista, ele tem esse direito. E muitas famílias não sabem. Independente do grau? Independente do grau, tá? Atualmente, independente do grau, tem esse direito e pode fazer essa solicitação de forma administrativa e tem nessa negativa, dependendo da negativa, claro que cada caso é um caso, ele pode ingressar também com uma ação judicial fazendo essa solicitação. E a gente está tendo muito isso também no escritório atualmente. Muitos desses casos? Muitos. Eu conheço pessoas que descobriram o autismo já na fase adulta. E pessoas até que conseguiram, né, se desenvolver, lógico, né, enfrentaram muitos desafios Sim, por imagino. não ter o diagnóstico, mas que se estudaram e hoje têm trabalho, têm emprego. Essas pessoas também têm direito? Tem direito até mesmo a essas terapias, né? Tem esse direito, tem direito ao tratamento. Se tiver essa necessidade, tiver um plano de saúde, pode fazer a solicitação para o plano de saúde ou pode fazer a solicitação para o SUS também, caso não for o plano de saúde. Tem também direito à isenção de PVA e também ao BPC LOA, se, claro, se enquadrar na renda necessária. Tem mais algum direito com relação aos adultos, no caso de empregabilidade? Sim, tem direito a participar, né, como cota de deficiente e também tem um direito muito interessante agora que, por exemplo, nesses programas habitacionais, tem direito à prioridade na fila. Olha. Você pode ir até lá consultar, né, dependendo do município, e fazer essa consulta. E se você não tiver como prioridade, você pode solicitar essa prioridade. Olha que bacana. O nosso telefone está aí na tela. Quero saber, a gente tem 2 minutinhos, doutora. Tem perguntinha de WhatsApp que chegou para a doutora? Podemos colocar na tela, por favor? O Luiz Fernando, de Campinas, pergunta: o plano de saúde do meu filho limitou as sessões de fonoterapia ocupacional. Disseram que não podem liberar mais. A lei garante alguma coisa nesse caso? Você disse que sim, né? Sim. Como é que a gente faz para requerer? Nesse caso, ele vai precisar fazer essa solicitação, né, por escrito. É muito importante ter essa negativa para ingressar com uma ação judicial, né? Tá. Então, ele vai precisar fazer essa solicitação e onde eles vão explicar o porquê deles estar negando essa terapia no momento e assim ele pode ingressar com uma ação judicial. Isso tudo também com o rol da ANS e com base na Lei Berenice. No caso de bullying nas escolas, doutora, como é que a gente faz, assim, para comprovar, por exemplo, né? Às vezes a criança, ela traz ali algum relato, Sim. né, de bullying, eu acredito que deva acontecer bastante, né? E como é que a gente comprova que essa criança não está tendo seus direitos ali assegurados dentro dessa escola? Nesse caso, fica mais delicado, né? Porque acontece ali no ambiente escolar. Sim. Mas aí, quem tem que garantir essa proteção para a criança é a escola. Sim. Então, os pais, eles devem entrar em contato com a escola, conversar, até mesmo, às vezes, pedir para acompanhar, né? Para ver o que está acontecendo. E a escola, ela deve garantir essa proteção para a criança. É isso aí. Tem aí a justiça, né, para Isso. assegurar justamente todos esses direitos e, como a gente disse aqui no começo da entrevista, muita gente desconhece ainda todos esses direitos, né, e é importante deixar bem claro e também incentivar as pessoas a buscarem mais diagnóstico, né? Você, doutora, falou que essas pessoas têm direito a diagnóstico. Sim. Não é isso? A saúde, ela é um direito, né, baseado... É a Constituição, ela garante a saúde. Então, a pessoa tem, sim, o direito a buscar o diagnóstico. Está acontecendo muito desse diagnóstico tardio e a pessoa, ela pensa...
poxa, né, descobri já é tarde, não tenho direitos, mas não, tem todos os direitos também, conforme, independente da idade. É importante você buscar ele. A partir do momento em que o diagnóstico é comprovado, Exatamente. todos os direitos estão garantidos. Vou deixar aqui os contatos da doutora Maiara Quirino da Silva, advogada, para que você possa conhecer mais do trabalho dela. Lá no Instagram é o @MonteiroLucenaAdvogados. Monteiro Lucena Advogados, como está aí na sua tela. E tem também o WhatsApp, DDD 11, número 9, 3044-0809. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada, foi um prazer. Prazer todo meu, muito importante tudo que você trouxe pra gente. Muito obrigada. Nós vamos agora a um breve intervalo, já voltamos. Já voltamos com o nosso programa e se você almoçou agora há pouco, talvez essa música animada aqui não faça muito sentido, né, pra você. Você é daquelas pessoas que come, daqui a pouco já tá morrendo de sono, com vontade de tirar aquele cochilo depois da refeição. Essa pauta é pra você e pra mim, pra nós descobrirmos por que isso acontece, hein, gente? Será que tem como evitar esse sono aí que derruba a gente, que faz a gente não querer mais trabalhar depois do almoço? Quem tá aqui para trazer todas as informações e tirar nossas dúvidas é a Laís Saragiotto, que é nutricionista, mestre em ciências da nutrição. Bem-vinda, Laís. Tudo bem? Obrigada, Clara. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí, né, com relação a esse sintoma que quase todo mundo sente. É isso, gente. E eu vou deixar já, inclusive, o nosso WhatsApp para que você faça as suas perguntas. DDD 11 3337 5886. 3337 5886. Esse é o número do nosso WhatsApp para que você participe com as suas perguntas aqui no nosso programa. A Laís, ela vai falar pra gente o que acontece aí no nosso organismo, fisicamente falando, Laís, depois do almoço. Por que a gente sente esse sono? O grande ponto, né, tem alguns fatores que podem vir a influenciar nesse sono, mas um que eu sempre falo muito para os pacientes é a questão da mastigação, né? Então a gente acaba sempre comendo muito rápido, a gente não mastiga direito. E por a gente não mastigar direito, as comidas vão muito em pedaços muito grandes para o nosso estômago. E aí com isso, a digestão fica muito mais difícil. O que o cérebro pensa? Bom, vamos ter que dar uma desligada aqui para poder colocar energia onde precisa. Então, esse é um ponto muito importante, né? Por isso que a gente fala muito com relação à mastigação, justamente para poder facilitar o trabalho do nosso estômago em si. Então, se a gente não mastiga direito, vai dificultar. Vai ter uma produção menor de ácido clorídrico, né? Que é o ácido super importante para ajudar na digestão. Então, a gente olhando, eu sempre falo que atividades pequenas que a gente faça no nosso dia a dia fazem grande diferença para o nosso corpo, né? Por exemplo, se eu tenho que ter um pouco mais de disposição depois do almoço, se eu abusar muito do consumo de proteína animal depois do almoço, também não é uma boa estratégia. Porque a proteína animal, ela vai ter uma maior dificuldade do corpo conseguir fazer uma digestão. Demora mais para o corpo conseguir fazer uma boa digestão. Então, vai precisar de muito mais ácido clorídrico, por exemplo. Então, se eu tenho um evento, por exemplo, e aí eu não posso ter esse cansaço depois do almoço, vamos optar, então, por não colocar uma proteína animal, a carne vermelha, principalmente, na hora do almoço. Tá. Colocar proteínas mais fáceis de digerir, né? Como um peixe, por exemplo. Então, sempre usar estratégias para conseguir melhorar a digestão em si. Tá. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto muito importante, a questão da cafeína, né? Então, o tempo da cafeína no nosso corpo vai de 6 a 8 horas. Então, se a gente toma cafeína logo cedo, quando dá 1, 2 horas da tarde, chegou no ponto máximo dela. Então, ela começa a cair. E aí, como de uma maneira natural, a gente vai perdendo a disposição também. Ainda mais quem tem um consumo muito alto de café ao longo do dia, né? Eu vi, inclusive, dizer que o café, ele faz com que a gente tenha mais sono nesse momento, depois do almoço? Ele acaba piorando justamente por isso, porque ele tem uma queda. Então, acaba Olha. piorando esse processo. Entendi. O que mais que a gente pode vir a falar, né? Outra questão é a parte do consumo de carboidrato, né? Uma grande quantidade de carboidrato na hora do nosso almoço. O carboidrato, quando ele cai no nosso organismo, ele vira açúcar. Tá. E esse açúcar, para conseguir ser absorvido, a gente tem o pâncreas, que vai produzir insulina. Quanto mais a gente produzir insulina, mais difícil vai ficar a gente conseguir colocar essa glicose na nossa célula. E a gente pode ficar um pouco mais cansada.
Então, por isso que eu sempre falo que quando a gente faz uma alimentação que controle o pico de insulina, vai caindo devagar o açúcar no nosso sangue e a gente vai tendo energia ao longo do dia. Então, alimentos integrais, por exemplo, é uma estratégia, porque é uma fibra. Então, ela vai segurar o açúcar do carboidrato para cair mais devagar no nosso sangue. Então, quero consumir um arroz na hora do almoço. Se eu não quero ter sono depois do almoço, ou eu consumo uma quantidade menor, porque assim vai ter menos açúcar no meu sangue e, como consequência, eu vou produzir menos insulina, ou eu consumo um arroz integral. Por ter fibra, ele vai cair mais devagar no meu sangue. Então, tudo vai depender do grau de dificuldade da digestão. Esse é um ponto super importante da gente olhar, com certeza. Entendi. Mas, de qualquer maneira, todo mundo vai sentir um soninho. Todo mundo pode vir a sentir. Sem sombra Porque de aquela dúvidas. questão do sangue que vai para o estômago, é isso? Exato, que é o que eu tinha falado, né? Querendo ou não, o corpo acaba tendo que demandar mais energia pro órgão que está sendo trabalhado agora, que é o estômago. Tá. Então, realmente, as outras partes vão ter que dar uma desligada, vamos dizer assim. Eu costumo sentir mais esse sono, não sei se é impressão minha, mas justamente depois do almoço, não depois do jantar. É devido à quantidade de alimento? Muito provável, porque você pode comer um pouco menos no jantar, seu jantar. Sim, e no almoço mais. E aí tem a ver com a glicose, porque daí, querendo ou não, você produziu menos, tá com menos açúcar no seu sangue. Então, você faz menos pico de glicose no seu organismo. Tá. Pessoas que têm noites mal dormidas. Sem sombra de dúvida. Também vai ter mais sono depois do almoço? Com certeza pode vir a piorar. E essas pessoas que têm o sono pior ao longo durante a noite, elas têm alteração de 2 hormônios, que é a grelina e a leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade. No dia seguinte, é uma pessoa que come muito mais. Então, por ela comer muito mais, ela vai ter muito mais glicose no sangue, vai ficar mais cansada. Ela belisca muito mais, então toda hora ela fica beliscando. Então, por isso que o sono é um pilar super importante quando a gente pensa, né, em qualidade de vida. Então, a gente tem que olhar com outros olhos essa questão do sono também. Quando a gente não dorme bem, a gente fica acabada, né? Fala a verdade. Com certeza, influencia demais. Parece que eu nem tô aqui, parece que eu tô sonhando. Quando eu não durmo bem. Mas é difícil, graças a Deus, que é terrível ficar sem dormir bem. Nossa, sem sombra de dúvidas. Outra coisa que eu gostaria de saber se influencia nesse sono depois do almoço é a hidratação. O consumo de água. É uma coisa simples que ninguém faz, né? Então, a questão do consumo... Vou até tomar um golinho, tá? Pode ficar à vontade. A gente tem, sim, que se policiar com relação ao consumo de água, né? Então, a gente faz um cálculo que é pegar o seu peso e dividir e multiplicar por 35 ml, para poder ver o quanto é o ideal de água para o seu organismo. Então, isso é super importante, sim, porque senão, muitas vezes, a gente está desidratado e nem percebe. Porque a sede em si já é um sinal de desidratação. Então, a gente tem que realmente se policiar com relação à água para estar sempre deixando o corpo equilibrado. E o sedentarismo influencia? Ajuda com certeza, né? Porque quando a gente pensa em atividade física, vai ajudar a equilibrar o hormônio. Então, quando a gente fala muito eu sempre falo no meu consultório que eu gosto sempre de trazer dietas para os meus pacientes que equilibrem o hormônio, né? Que façam um equilíbrio hormonal no nosso corpo. Então, uma atividade física vai equilibrar também, vai favorecer essa questão hormonal. Então, vai ajudar a gente a ter mais equilíbrio, mais rotina ao longo do dia, mais disposição ao longo do dia. Então, influencia sem sombra de dúvidas. E tem algumas pessoas que sentem sono ali ao longo do dia, se sentem mais cansadas, né? Mas é claro que depois do almoço vai sentir mais forte, de forma mais pesada esse cansaço, porque aí é uma coisa junto com a outra. Talvez ela já tenha ali uma questão de saúde, um problema de saúde, e depois do almoço, intensifica, né? Esse sangue vai concentrar ali no estômago e ela vai ficar com mais sono ainda, mas ela tá achando que o problema é só o almoço. Quais são essas questões, né? Por exemplo, pode ser um indicativo de diabetes? Pode ter algumas doenças bem específicas que a gente pensa quando tem o cansaço ao longo do dia, né? Então, por exemplo, o diabetes pode estar associado, um problema na tireoide pode estar associado, pessoas que estão com queda de cabelo, por exemplo, a gente associa a ferritina baixa. E aí a ferritina também tem a ver com a questão do cansaço em si. Então, são sintomas que eu sempre tento trazer esse olhar para as pessoas de aprender a olhar sinais e sintomas. Porque a gente vai acostumando, né, Clara? A gente vai achando que é normal estar cansada, que
que é normal o trabalho exigir, a família exigir, né, os filhos. Então, você vai acostumando com esse sintoma e muitas vezes não é. É a tireoide, é uma ferritina baixa, é um pré-diabetes. Então, tem sim que olhar sempre sinais e sintomas. O corpo está sempre falando com a gente. É a gente que não ouve. É um remedinho para poder melhorar a disposição, é um remedinho para melhorar a dor de cabeça. E aí isso vai virando uma bola de neve. É, porque às vezes a pessoa ela até come bem, né, Laís? Ela tem ali uma boa alimentação, faz as alimentações nos horários corretos e etc e tal, mas ela tem muito esse cansaço, esse sono, e ela acha que está atrelado à quantidade de coisas que ela faz no dia. Por isso que é importante a gente sempre fazer os nossos exames periódicos, né? Principalmente o de sangue. O de sangue é muito importante, mas também eu bato muito na tecla dos exames, de uma análise mesmo, de você ouvir o seu corpo. Porque, por exemplo, disbiose é quando a gente tem mais bactérias ruins do que boas no nosso intestino. A gente consegue analisar uma disbiose por alguns exames, mas também um olhar clínico já é muito fácil da gente conseguir observar se uma pessoa tem uma disbiose ou não. Quando a gente tem menos bactérias boas no nosso intestino, para absorver nutriente vai ser muito difícil. Então eu posso comer super bem, só que eu não estou absorvendo. Então não vai adiantar nada. Eu posso tomar fórmulas de vitaminas, eu posso me alimentar com muitas verduras, frutas, legumes, mas se a minha absorção não estiver boa, vai ser em vão. Então é por isso que, quando a gente começa a entender o nosso corpo, né, a ver que não é normal a gente não ter disposição, não é normal o intestino não funcionar, não é normal eu ter muitos gases, a barriga estufada, o sono ruim. Quando a gente vai pontuando tudo isso, você começa a ver que não é a idade, é mais uma questão mesmo de uma inflamação. Então a gente tem que melhorar esse quadro inflamatório do nosso corpo. E fazer a manutenção de tudo isso, né? Porque não Ficar adianta atento, né? desinflamar agora e daqui a pouco não fazer mais nada para manter isso, né? Exatamente. Eu uso muito analogia no consultório de um potinho cheio. Então, assim, o grande ponto é a gente sempre focar em esvaziar esse potinho. Porque é óbvio que a gente tem que pensar em qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? É eu poder sair de vez em quando da dieta, eu poder comer uma coisa que eu gosto, eu ter vida social. Só que se eu tô com o meu potinho transbordando, um dia que eu como uma coisa mais pesada que seja, o potinho transborda. Então, o grande ponto é o quê? Vamos esvaziar esse potinho, que é a gente desinflamar o nosso corpo, para justamente um dia que eu vier consumir um alimento um pouco mais calórico, um pouco mais pesado, o potinho não transbordar. É isso. E quando você fala da saúde do intestino, tá muito ligado a essa questão de almoçar e ter um soninho normal. Tá muito ligado. Até porque no intestino é onde a gente produz 80% da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, do prazer, né, que faz a gente ter energia ao longo do dia. E a serotonina é ela que vai produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Ou seja, se meu intestino não tá bom, eu não vou produzir uma boa serotonina, como consequência, não vou produzir uma boa melatonina, não durmo direito. Sim. Então, às vezes, só da gente melhorar o intestino, o sono melhora. Então, eu sempre falo que o legal da nutrição é que a gente foca numa coisa e acaba acertando a outra. Porque tá tudo interligado, né? Sim, é um conjunto. É um conjunto. Só pra gente deixar aqui já, então, todas as dicas de como não ter, assim, muito sono depois do almoço. Se der pra tirar um cochilinho de 25 minutos... Eu não vejo nenhum Meia problema. horinha? Meia horinha. Não tem problema Não nenhum? tem problema nenhum. Ah, mas eu não posso ficar com sono, que eu tenho que voltar a trabalhar. Terminou de almoçar, é interessante dar uma caminhadinha de uns 5, 10 minutos? Uma caminhadinha eu acho que é interessante, sim, depois do almoço. Fazer um shot de limão antes da refeição também é uma baita estratégia. Ah, é antes da refeição Antes esse da shot? refeição. Porque o limão, ele vai estimular a produção de enzima digestiva. Então, ele vai ajudar o corpo a ter enzimas para conseguir quebrar o que você come. Então, o limão colocar junto com a refeição, né, um shotzinho, ajuda demais esse processo também, para poder realmente a gente conseguir ter energia aí ao longo do dia. Aquele limão pela manhã, então, é bacana? Também é legal, mas não pensando na questão do sono depois do almoço. Tá. O limão pela manhã, a gente usa, né, que é esse shot mais anti-inflamatório, porque pensa que a ideia é o quê? Desinflamar o corpo. Então, a gente pensa numa dieta mais anti-inflamatória, quando a gente tira, às vezes, farinha, açúcar, né, os alimentos mais inflamatórios como um todo, e a gente coloca alimentos anti-inflamatórios. Então, esse shot matinal, que a gente chama, é uma dose de alimentos anti-inflamatórios para começar o dia. Então, a gente pode fazer vários tipos de shot. Então, por exemplo, pegar limão, gengibre, própolis,
Então você coloca num shotzinho e toma. Em jejum? Em jejum. Tá. Em jejum. Ou a gente pode usar vinagre de maçã com canela em pó e usar o própolis. Tá. Então, a gente pode ter vários compostos que são anti-inflamatórios para começar o dia. E aí isso vai ajudar a desinflamar o nosso corpo, além de ajudar, por exemplo, a diminuir o apetite. Então, às vezes, o shot matinal a gente coloca como estratégia para diminuir uma compulsão alimentar. E aí, como consequência, você come menos, vai estar menos cansada. E você falou também da água morna, né? Da importância da água morna. Em que Exato. momento ela deve ser consumida? Eu gosto muito da água morna pela manhã. Eu até sempre trago isso para os pacientes, esse exemplo. Quando a gente lava um prato, né? Quando a gente lava com água quente, é muito mais fácil de sair o que está grudado no prato. E é igual no nosso intestino. Então, quando a gente acorda de manhã e consumir a água morna, vai ser mais fácil de tirar o que está grudado na parede do intestino. Então, quando a gente pensa, shot água morna com limão, durante a manhã é muito mais importante a questão da água morna do que do limão em si. Tem gente que fala que é bacana tomar um meio litro de água logo que acorda, antes de comer. Isso é muito legal. Também. Porque pensa que como o seu corpo está limpo, o seu intestino está limpo, né, vamos dizer assim, quando você coloca água, 500 ml de água pela manhã, você vai ajudar a melhorar o trânsito intestinal. Não água gelada, porque senão dá um choque no corpo. Tá. Então é mais uma água morna mesmo, uma água natural, para poder ajudar a melhorar o trânsito intestinal. A água natural mais a água morna. Pode misturar. Tem as problemas duas. de intestino? Pega essa dica. Isso aí, toma 500 ml de água, que vai ajudar muito. Pega a dica da Nutri. E aí, você falou dos shots também, aí eles vêm depois, é isso? Isso, até o que dá pra gente fazer... Eu tô pegando todas as dicas pra mim mesma, tá? Tenho certeza que vai ajudar muita gente em casa também. Não, com certeza. Um pouquinho que a gente coloca no dia a dia já vai mudando, né? Já vai... O grande ponto é a gente fazer algo, um pouquinho que seja todos os dias, pra virar um hábito. É a constância. É a constância. A constância que vai fazer a diferença, né? Até Sem porque sombra os de resultados dúvidas. vêm em longo prazo, não é? Não é de um dia para o outro. Não é do porque dia pro hoje eu tive uma mudança na minha alimentação que vai ser todos os resultados serão percebidos hoje. Não, de forma alguma. Tem que virar um hábito. E a gente fala que para virar um hábito demora pelo menos 21 dias. Então, se eu não fizer pelo menos 21 dias da mesma atividade, vai chegar uma hora que eu vou parar de fazer. Né? Então, é importante também raspar a língua pela manhã também. Eu adoro falar isso, porque quando a gente dorme, uma das funções do nosso corpo é desintoxicar. Então, ele vai desintoxicar o nosso organismo e essas toxinas ficam na língua. E se você acorda pela manhã e não raspa a língua, você comeu alguma coisa sem escovar o dente, que seja, ou sem raspar a língua mesmo, você ajudou o corpo a consumir de novo toxina. Então, Olha. você raspar a língua também é muito importante pela manhã. É isso aí. Gente, tem muitas dicas lá no Insta da Laís Saragioto. Entra lá, @Laís com Z, Saragioto com 2 T's, como está escrito aí na sua tela. Tem o WhatsApp dela também para você entrar em contato. DDD 11, número 9, 3486-0503. 3486-0503. Amém, Laís. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada pelo convite. E quem assistiu aí, façam da nutrição o remédio de vocês. É isso aí, gente. É o melhor caminho, né? Prevenir para não remediar. Sem dúvida. Assim, nós encerramos o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela companhia. Deus te abençoe. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.